Romanos capítulo 12. Eu vou ler apenas os versículos 1 e 2. A minha versão aqui é a NVI. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de propor como título desse sermão o caminho da consagração. Vou repetir: o caminho da consagração. A Epístola aos Romanos é uma pérola da Bíblia, uma pérola do Novo Testamento, né? Uma das mais completas no sentido de teologia. Foi através de Romanos que Lutero se converteu e iniciou a reforma protestante. E muitos homens também foram impactados pela leitura dessa epístola. A epístola toda, como eu disse, é uma pérola, mas existem algumas pessoas que têm algumas predileções por alguns capítulos, como por exemplo o capítulo 8, que é uma obra-prima, e o capítulo 12 também é um dos destaques dessa epístola de Romanos. E eu peguei esses dois versículos e, como eu disse, eu sugiro como título o caminho da consagração. E por que caminho? Porque a consagração não é algo instantâneo, mas é algo progressivo e exige um caminho a ser percorrido. E eu gostaria de propor, à luz desse texto e desses dois versículos, alguns passos nesse caminho da consagração. A palavra de Deus, raras vezes, toca diretamente no assunto da consagração. Quando a gente pensa em consagração, vem à luz, lá no Antigo Testamento, as pessoas que foram consagradas a uma espécie de ministério específico, como os sacerdotes, como os levitas, como os profetas, como os reis. Isso é bíblico, é sério, mas a consagração vai além disso. Todos nós fomos separados por Deus, e a palavra consagração traz em si esse sinônimo de separação. Então, no Novo Testamento, temos capítulo 6 de Romanos e capítulo 12. No Antigo Testamento, temos Êxodo 28 e 29, Levítico 8. São textos que falam especificamente sobre consagração. O Novo Testamento se refere, quando se pensa em consagração, ele se refere especificamente à apresentação de nossos corpos e dos nossos membros, no sentido de ser oferecido a Deus, no sentido de ser oferecido a Deus para o corpo de Cristo, que é a igreja. Enquanto que no Antigo Testamento, como eu falei, tratava-se exclusivamente da separação de algumas pessoas para o ministério, como foi Arão, como foram os levitas, como eu falei, e os demais líderes. Mas tomando como base o texto de Romanos 12, mas especificamente esses dois versículos, daremos a seguir alguns passos no caminho da consagração. Você vai ver que o capítulo 12 é fantástico. Se você ler esses 21 versículos, todos eles dá a ideia de consagração. Paulo vai nos chamar, vai nos fazer um convite para entrarmos nesse caminho da consagração, vai abrir para a gente uma espécie de GPS, olha, entra por aqui, vai por ali, e depois ele vai mostrar também as ferramentas que Deus nos concede para nos mantermos consagrados, como por exemplo o amor, no versículo 9, depois os próprios dons espirituais que ele trata aqui no capítulo 12. Tudo isso são ferramentas de Deus para nos mantermos consagrados. Por quê?
Se consagrar é uma coisa, mas precisamos também nos manter consagrados. É um exercício diário. Requer de nós um envolvimento constante. Não podemos relaxar. Mas podemos observar nesse texto que o primeiro passo no caminho da consagração é apresentar os nossos corpos a Deus. Paulo começa no versículo 1 dizendo, e veja que ele inicia esse capítulo de uma forma veemente. Ele fala, portanto, meu irmão, eu rogo, ou seja, eu suplico a vocês. Veja que Paulo é enfático e ao mesmo tempo bem pertinente nessa proposta. Estou rogando para vocês, estou suplicando. Paulo está dizendo isso, não é pelo bem dele, é pelo bem dos membros da igreja de Roma. O Espírito Santo está dizendo isso para o nosso bem. Ele está rogando, suplicando que a gente siga as orientações que Paulo vai dar aqui, que é para o nosso bem, gente. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que nós temos que fazer diferença, porque nós estamos vivendo num mundo que está totalmente distorcido dos padrões da palavra de Deus. Nós falamos isso aqui de manhã. Teve uma hora que eu pedi para a Bia te ligar a câmera, né? Porque o que eu disse poderia até soar meio contraditório à luz do mundo, mas eu disse, é a palavra de Deus. Eu estou apenas citando a palavra de Deus. E a gente tem que levar a sério. Sabe por quê, gente? Porque nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui, de certa forma, nos capacitando para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Paulo fala que a nossa pátria não é aqui, é lá no céu. Pedro fala que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós estamos num processo de transição para herdarmos aquilo que Deus tem de melhor. Mas para chegar lá, chegar de qualquer jeito não. Então, uma das coisas que é necessário é nos consagrarmos. E Paulo mostra aqui que o primeiro passo nesse caminho da consagração é apresentar os nossos corpos a Deus. Veja que Paulo diz que essa apresentação dos nossos corpos é, em primeiro lugar, uma apresentação voluntária. Paulo não está dizendo que Deus está nos obrigando a nos apresentar, ou que Deus está nos forçando, não. É algo voluntário. Por isso que ele fala, apresenteis. Isso deve partir de nós, porque o que era necessário fazer da parte de Deus, ele já fez. Com certeza ele continua fazendo, mas ele já fez. Ele nos libertou do império das trevas, como diz Paulo, e nos transportou para o reino do Filho do amor. Ele nos libertou do pecado, da condenação, nos transformou em filhos de Deus, santificados, lavados, justificados. Somos agora povo de Deus, filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, como diz Pedro. Deus já fez isso. Agora nós temos que agir de acordo com essa nova postura, com essa nova posição que o Senhor deu a cada um de nós. E para isso nós precisamos voluntariamente nos apresentar. Então não há aqui nenhuma espécie de imposição, nem de constrangimento. Somos nós que devemos nos apresentar. E isso tem que ser um exercício diário. Falar, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Continua trabalhando na minha vida. Paulo fala lá para os filipenses, olha, aquele que começou a obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo fala no capítulo 2, 15, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, nesse processo de consagração, a primeira coisa é se apresentar. Uma apresentação voluntária, mas também é uma apresentação grata. Que veja, Paulo fala assim, ó, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então, nos apresentamos a Deus em gratidão pelas misericórdias de Deus que foram demonstradas a nós. Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia fala que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. A palavra misericórdia significa um coração inclinado à miséria.
Nós estávamos destinados ao pecado, mas Deus teve misericórdia de nós. Nos libertou do inferno e por sua graça nos destinou para o céu. Então essa apresentação, além de ser uma apresentação voluntária, precisa ser também uma apresentação grata, uma gratidão a Deus pelas misericórdias que foram demonstradas a nós. Nos apresentamos a Deus porque somos constrangidos e não forçados. Somos constrangidos pelo amor de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. É o amor que nos constrange, que nos direciona a Ele. Por isso que nós cantamos hoje, né? Eu amo te amar. Que amor é esse? Que se envolve, né? Ou que se move dentro de mim, que me alcançou com perdão e que imensamente me atraiu. Esse amor de Deus que nos constrange e nos leva a amar a Deus e nos leva cada vez mais a nos aproximar, porque nós não merecíamos nada disso, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua graça, nos deu céu. Por isso que Paulo, de uma maneira bem explícita e categórica, ele diz lá em Efésios: olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Éramos por natureza filhos da ira, estávamos afastados de Deus. Mas ele diz lá no versículo 4: mas Deus, por seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos vivificou e nos sentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa apresentação deve ser uma apresentação de gratidão, é uma apresentação grata. Além de ser uma apresentação voluntária, de ser uma apresentação grata, também é uma apresentação legal, no aspecto jurídico. É baseada na certeza de que nós somos santuários de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, em versículo 17, e 1 Coríntios 6,19, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos braço de Deus, e que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós somos santuário de Deus. E olha, isso tem um peso e a gente às vezes não consegue dimensionar o que é isso. Quando Paulo fala, vocês são santuário de Deus, Paulo está se referindo ao tabernáculo. O tabernáculo significava a presença visível de Deus e física no meio do povo. Quando o povo ia para o santuário, sabia, nós vamos lá ter acesso à presença de Deus. Paulo está dizendo agora, você não precisa daquele santuário. Aquele santuário é importante, mas Deus agora habita dentro de vocês, porque cada um de vocês é santuário de Deus. Que coisa bonita. E por isso ele fala, se apresente a Ele, apresente esse santuário que é Ele, apresente a Ele de forma legal, porque já pertence a Ele. É baseado na certeza de que fomos comprados por Ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, e como diz Pedro na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo fala assim, olha, Pedro, porque não foi prata e ouro que fostes comprado, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, quando a gente se apresenta, nós estamos se apresentando de uma forma legal, porque Deus tem direito a cada um de nós. E é também uma apresentação pessoal. Paulo fala assim, não apresente a outra pessoa, o corpo de outro, apresente os vossos corpos a Deus. Então são os nossos corpos. É uma apresentação como no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, uma pessoa chegava lá e levava um animal. Paulo está dizendo agora, não leve mais um animal, leve você. Não apresente um corpo do animal, apresente o seu corpo, apresente você, certo? Aquele animal substituiu o homem, mas agora nós apresentamos os nossos próprios corpos a Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já se ofereceu uma única vez e agora cabe a nós oferecermos a Ele. Então o primeiro passo no caminho da consagração é apresentar os nossos corpos a Deus. Isso requer de nós. E
fazer, não esperar acontecer, certo? Então Paulo fala: apresente de uma forma voluntária, de uma forma grata, de uma forma legal, de uma forma pessoal, mas também de uma forma sacrificial, porque ele vai, veja que esse versículo é completo, gente. Rogo os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Mais uma vez, fazendo alusão, baseado no sacrifício lá do Antigo Testamento. Só que lá no Antigo Testamento, o animal que era sacrificado era animal morto. E Paulo está dizendo: olha, é um sacrifício vivo, não é mais morto, né? Então é baseado no sacrifício vivo, em contraste com o sacrifício de animais que eram mortos no Antigo Testamento. A sua vida que pertence a Deus, e você está dizendo: Senhor, eu estou apresentando a Ti, porque o Senhor é dono dela. Um sacrifício vivo, é um sacrifício santo. Além de ser vivo, é santo. E a ideia aqui, o animal era separado para o sacrifício, e aqui nós nos separamos para Deus. E a palavra santo significa separar e consagrar. Nós nos separamos do mundo e nos consagramos para Deus. O animal lá era separado para aquilo, dentro lá do rebanho, e depois ele era consagrado. E Paulo está dizendo: se ofereça, mas que seja um sacrifício vivo, santo, mas também um sacrifício agradável. Apesar de ser um sacrifício, gente, não deve ser de maneira e hipótese alguma um ato penoso. Pelo contrário, nos sacrificarmos a Deus causa-nos prazer, alegria, né? É um sacrifício voluntário. Mas além de ser esse sacrifício vivo, santo, agradável, Paulo fala que também é um sacrifício de culto racional. Veja, Deus quer de cada um de nós um culto racional. Nossa apresentação a Deus é um sacrifício, mas não simplesmente um mero sacrifício. É um sacrifício que reflete um culto a Deus, um sacrifício de louvor e adoração a Deus, como diz Hebreus 13:15, né? O sacrifício de louvor a Deus, lábios que confessam o seu nome. O animal que era apresentado em sacrifício no Antigo Testamento não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Já o nosso sacrifício precisa ser um sacrifício racional. Temos plena convicção do que estamos fazendo. Por isso que Paulo nos chama para esse culto racional, um culto que vem da nossa mente, da razão. Porque, gente, tem muita coisa acontecendo aí em igrejas, em nome de culto, de um culto a Deus, que, olha, se eu fosse Deus, eu ia falar assim: vocês não sabem o que estão fazendo. E a gente precisa refletir, porque às vezes a gente só vai na onda, porque viu alguém fazer e a gente vai, reproduz aquilo. Agora, será que aquilo realmente agrada a Deus? Nós temos que ter noção do que estamos fazendo. E tem muita coisa sendo dita aí em nome de Deus, e Deus não outorga, Deus não legitima nada disso, Deus não autentica, e Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que esse culto tem que ser racional. Eu tenho que saber o que estou fazendo para o meu Deus. Não ir apenas no efeito, seguir a galera, seguir a onda, não. Sério, Deus gosta disso. Sacrifício racional, né? Por isso que Paulo vai falar para transformar a nossa mente. Então, além de apresentar os nossos corpos a Deus, o segundo passo na caminhada da consagração é não se conformar com esse mundo. Agora que você se apresenta a Deus como esse sacrifício santo, vivo, agradável, nesse culto racional, Paulo fala: agora não se conforme. A palavra se conformar significa se amoldar, tomar forma. Paulo está dizendo que agora que nós somos servos de Deus, nós não pertencemos mais ao mundo. Lembro quando eu me converti, tinha um corinho que a gente cantava, né? Não sou do mundo eu não sou.
Não sou do mundo, porque Cristo me salvou. E você não é mais do mundo, você é de Deus. Você está aqui no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Então não pode se amoldar, se conformar com esse mundo. Paulo diz no versículo 2, voltando aqui, olha: e não se amoldem, não se conformeis ao padrão desse mundo. Primeira coisa que ele fala: não se conforme, não viva em conformidade como o mundo. Porque se o crente se converteu e vive ainda como vive o mundo, é sinal que ele não se converteu, ele apenas se convenceu. Então tem muita gente na igreja convencida, mas não é convertida. Precisamos mudança. Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E ele vai falar em Efésios capítulo 4, né? Isso, a partir do versículo 17, depois do 25. Aquele que mentia, não minta mais, porque o padrão do mundo é mentira, né? Mas quem é o pai da mentira? Vocês sabem aí. Aquele que mentia, não minta mais, mas antes fale a verdade, transmita a graça. Aquele que roubava, não roube mais, trabalhe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, irai-vos, mas não pequeis. E aí ele termina lá no versículo 31 e 32: longe de vós toda ira, gritaria, amargura, cólera, rancor. Antes, seguindo amor em tudo, sejam compassivos, amáveis, perdoando uns aos outros, Cristo perdoa. É isso que é não se conformar com esse mundo, é viver de uma forma diferenciada. Eu sempre comparo o crente como um navio. O navio foi feito para andar na água, mas se a água entrar dentro dele, ele afunda. O crente foi feito para andar no mundo, não pode deixar o mundo entrar dentro dele. Ele que tem que influenciar o mundo, não deixar o mundo influenciando ele. Mas tem muito crente que esquece disso e acha que o céu é aqui na terra e quer fazer tudo aqui na terra. Olha, nós somos cidadãos dos céus. Estamos sendo lapidados por Deus para morar no céu. E a Bíblia fala: no céu, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Hoje nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6 uma lista dos que ficarão de fora. Está lá, Bíblia. Então Paulo fala que o segundo passo nesse caminho da consagração, o primeiro é apresentar os nossos corpos. O segundo, não se conformar com esse mundo. É não tomar a forma, o molde desse mundo. É não viver padronizado e escravizado pelos valores da sociedade. Estão totalmente distorcidos, gente. É viver aqui no mundo como forasteiros, como diz 1 de Pedro 1,21. É viver aqui lembrando que nossa pátria está nos céus, como diz Filipenses 3,20. Nós estamos construindo a nossa casa lá no céu. E a construção começa aqui. Nós estamos vivendo uma espécie de estágio. Deus está nos lapidando, nos transformando para chegarmos no dia do acerto de conta e Deus falar: vocês foram aprovados, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Né? Que coisa bonita. Mas por isso nós precisamos passar por esse caminho da consagração. Então, o primeiro passo é apresentar os nossos corpos a Deus. O segundo passo no caminho da consagração, não se conformar com esse mundo. Mas além de apresentar os nossos corpos a Deus e não se conformar com esse mundo, o terceiro passo no caminho da consagração é transformar-se pela renovação da nossa mente. Tudo começa aqui na nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. É aqui que as coisas acontecem. Paulo sabe muito bem disso. Transformar-se pela renovação da mente. A palavra que Paulo usa no original de transformar é a palavra metamorfose. A ideia vem daquela transformação do casulo em borboleta. É uma modificação completa, né?
alguém olhando para aquele casulo, se não conhece, jamais vai pensar que daquela coisa meio que uniforme vai sair uma linda borboleta. E é isso que Paulo está dizendo. É uma transformação radical completa. Mudança de propósito, mudança de valores, mudança de pensamento, mudança de vida. É uma transformação completa, é ser uma nova criatura, como o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. É uma transformação que acontece pela renovação da nossa mente. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, versículo 23. Eu falo que ali, Efésios 4, 22, 23 e 24, é o processo DRR. Ele fala, ó, despir do velho homem, renovar a vossa mente e revestir do novo homem. É isso que Deus faz, mas tudo começa na mente. A minha mente tem que ser transformada para entender, olha, a vida que eu estou vivendo é uma vida pecaminosa, eu sou filho da ira, eu tenho como destino, se eu continuar assim, um inferno. Mas a minha mente também diz, olha, existe uma maneira de eu mudar, e essa maneira Deus já fez, que é Jesus Cristo. Eu preciso me amoldar e eu me transformar cada dia mais para ser digno de morar com o Cordeiro para sempre. É isso que Paulo diz. Essa transformação completa, é ser essa nova criatura, essa renovação pela mente, e o processo de transformação se inicia na mente. Quando passamos a entender as coisas à maneira de Deus, renovamos o nosso entendimento. Eu falei para uma pessoa uma vez, olha, o que você fez requer de mim, como ser humano, isso aqui. Mas apesar de eu ser um ser humano, eu vou agir como Jesus faria. E eu sei que Jesus não faria o que a lei pede e o que o ser humano faria. Jesus queria nos agir dessa forma, e é dessa forma que eu vou agir. É isso. Existe um livro fantástico que eu li, que me transformou, e que eu aconselho que cada um de vocês leia. Em seus passos, o que faria Jesus? Se nós, antes de tomarmos qualquer decisão, de fazer qualquer coisa, fizéssemos essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? A gente ia evitar tanto aborrecimento e a gente ia se alinhar à vontade de Deus. Eu gosto, quando eu leio na Bíblia, duas vezes que Deus se dirige ao Filho. Isso foi no batismo e na transfiguração, que ele diz: este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Ou seja, esse é meu Filho amado que me dá alegria. Aí eu fico perguntando: será que eu sou digno de receber de Deus essa declaração? Eu sou um filho amado, causa alegria a Ele? É algo que a gente deve se perguntar. Então, gente, além de apresentar os nossos corpos, além de não se conformar com esse mundo, além de se transformar pela nossa renovação da nossa mente, o quarto passo no caminho da consagração é experimentar a vontade de Deus. Quando eu apresento o meu corpo a Deus, quando eu não me conformo com o mundo, como eu me transformo pela renovação da mente, eu começo a experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é fantástica, como Paulo aqui disse. Consagração é isso, gente. É experimentar a vontade de Deus. Quem está consagrado está experimentando a vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus significa ter a vontade de Deus como uma experiência de vida. É viver a vontade de Deus. É viver na vontade de Deus. É fazer com que a sua vontade seja fazer a vontade de Deus. Qual é a sua vontade? Minha vontade é fazer a vontade de Deus. Essa deveria ser a nossa resposta. E a vontade de Deus é uma tríplice experiência prazerosa, como Paulo propõe aqui. Ele fala que é uma vontade boa. É boa porque vem de um Deus que é bom. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele faz um convite: venham, vejam e provai que o Senhor é bom. Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo? Em todo tempo Deus é bom. E a vontade dele é boa porque Deus é bom.
Não tem como ser uma vontade má, porque Deus tem essa benevolência, tem essa bondade que faz parte da essência dele, é um dos atributos dele, é a bondade. Então a vontade dele também é uma vontade boa. E além de ser uma vontade boa, Paulo fala que é uma vontade agradável. É agradável porque Deus faz aquilo que deseja nosso coração. Salmo 37:4 mostra isso. Deus tem o desejo de alegrar o nosso coração, desde que os nossos desejos estejam alinhados à vontade dele, certo? Então, por isso que é uma vontade agradável. E além de ser uma vontade boa, agradável, Paulo fala, olha, além de ser boa, agradável, também é perfeita. Que coisa bonita, né? É uma vontade perfeita. É uma vontade perfeita porque nosso Deus é perfeito. Mateus 5:48, no Sermão do Monte, Jesus fala, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus é perfeito. O salmista no Salmo 19:7 fala que a lei do Senhor é perfeita. Esse Deus perfeito escreveu uma lei, a sua palavra, que também é perfeita. As obras do Senhor são perfeitas. Deuteronômio 32:4 diz isso. E o caminho do Senhor é perfeito, Salmo 18:30. Então, tudo que diz respeito a Deus tem essa perfeição. E a sua vontade não pode a regra. É uma vontade também perfeita. Então, gente, esses 4 passos são apenas alguns passos, não são os únicos. São apenas alguns passos na caminhada da consagração. No próprio texto aqui de Romanos 12, temos mais outros passos para se atingir a consagração. Entretanto, não vamos mencionar aqui para não termos um sermão comprido, né? Mas aconselho você, leia Romanos 12. Como eu falei, Paulo vai falar aqui sobre o amor. Olha, o caminho da consagração é ter uma vida alinhada, alicerçada, recheada e coberta por amor, certo? Paulo vai falar sobre zelo, Paulo vai falar sobre esperança, Paulo vai falar também sobre dons espirituais aqui, Romanos 12, sim, Paulo fala também. Tudo isso faz parte do caminho da consagração. Então, nosso desejo é que você faça da consagração seu alvo primordial de vida. A cada passo conquistado na carreira da consagração, você se sentirá melhor em todos os aspectos, além de ter um novo estímulo para continuar prosseguindo na caminhada rumo à consagração. É isso que eu tinha para passar para vocês. E lembrando sempre, gente, meu compromisso dado por Deus com vocês é capacitar vocês para serem cidadãos dos céus. É ensinar a palavra de Deus para que vocês sejam recebidos por Deus como verdadeiros cidadãos dos céus. Esse é meu compromisso com vocês. Esse é o compromisso que Deus me deu. Pai bondoso, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de a cada dia não apenas ler, mas estudar e receber novas porções da Tua palavra, que cada vez mais traz entendimento, revelação a cada um de nós. E nós queremos, à luz desse texto, nos apresentar a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós queremos cada vez mais não nos conformar com esse padrão do mundo, mas cada vez mais nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Queremos cada vez mais experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade e fazer a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos ficar de pé?